Técnico Hélio dos Anjos faz indicação do atacante Vinícius do Goiás para o elenco do Paysandu no ano que vem. No vídeo de hoje, eu como torcedor esmeraldino quero trazer os detalhes a respeito desse jogador, quais são as suas principais características de jogo, também sobre essa informação confirmada pela rádio Band News de Goiânia, essa indicação do Hélio dos Anjos, onde trabalhou muito bem com o atacante no Náutico, na Série B de 2021. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, também quero indicar outro jogador do Goiás para o elenco do Papão no ano que vem. Peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link do canal de cortes na descrição do nosso vídeo. Fechado? Para você começar a apostar com R$25 de graça na sua conta é na HeróiBet, com esse mega bônus muito simples, só fazer o seu cadastro aqui embaixo no primeiro comentário fixado e começar a palpitar. Como por exemplo nos jogos desta quarta-feira, na disputa da UEFA Champions League, teremos Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, com empate pagando 4,20 a cada real apostado, uma vitória do Atlético de Madrid diante a Lazio na Espanha, pagando 1,64, ótima odd também para o jogo entre Newcastle e Milan, com empate lá na Inglaterra a 4,20. Essas e todas as outras cotações nos jogos da Champions League, tem Manchester City, tem Barcelona, tem a disputa da Europa League, da Conference League também, rolando solto, né, nesta reta final de ano, você encontra por lá. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você fazer o seu cadastro e esta mega vantagem de R$25 de bônus. Vai lá, resgate esse valor antes que a promoção saia. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta procura do Paysandu em contar com o jogador do Goiás para a Série B, principalmente do Campeonato Brasileiro de 2024. Esta informação confirmada pelo jornalista Thiago Menezes da rádio Band News de Goiânia. Um abraço aí para o Thiago, ainda no último final de semana, onde ele colocou o seguinte sobre o atacante Vinícius nas suas redes sociais. Abre aspas. Atenção, o Paysandu tem interesse na contratação do atacante Vinícius do Goiás. O jogador teria sido um pedido pessoal do técnico Hélio dos Anjos. Ele tem contrato com o Verde até o final de 2025 e neste ano fez 47 partidas com 7 gols marcados e 5 assistências, fecha aspas, essa confirmação no último final de semana. De fato, o Vinícius, mais uma vez, uma temporada de altos e baixos no Verdão. Pegando seus números no principal, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, ele não conseguiu se destacar. Foram 23 jogos na elite do Brasil, com 2 assistências apenas. Mesmo no ano passado, onde o Goiás fez uma campanha melhor, ficou no meio de tabela, conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana, mesmo assim o Vinícius não fez um bom Brasileirão. Foram 25 jogos, marcou 2 gols e 4 passes para os seus companheiros, principalmente no segundo turno. No primeiro turno não foi bem. A questão é que, para um nível técnico de Série B, eu acho que o Vinícius tem totais condições de ser inclusive um bom atleta dentro do Goiás Esporte Clube. A questão é que parece estar um pouco desmotivado com essa sequência ou não dele aqui em Goiânia. O Vinícius teve graves lesões, principalmente em 2022, ali no final do campeonato goiano. Teve uma lesão na coxa, demorou demais para voltar e quando voltou ainda não estava 100%, por isso que a temporada dele no ano passado, onde ele começa com tudo no estadual, muitas assistências, Copa do Brasil também, da mesma forma, tinha uma boa combinação do Vinícius pela esquerda cruzando para o Nicolas dentro da grande área, muitos gols do Goiás no ano passado executados desta maneira, mas não conseguiu ser o mesmo jogador depois daquela lesão. Ainda assim, como eu falei, é um atleta interessante para a Série B do Brasileirão. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Vinícius segundo o SofaScore nessa Série A de 2023. Pode observar, bastante preenchido pelo lado esquerdo. No começo do ano, o Goiás, ele com o técnico Guto Ferreira, ainda ficava na indefinição. Deixava mais o Diego Gonçalves, aquele atacante ex-figueirense, internacional, Botafogo. Ele revezava com o Vinícius. Tinha jogo que o Vinícius começava na direita e o Diego Gonçalves na esquerda. Nesse momento, o Vinícius não rendia basicamente nada pelo lado direito no campo. No Brasileirão, não dá para dizer que foi lá essas coisas, mas ainda assim conseguiu ser um pouco melhor, tendo um pouquinho mais de destaque, atuando na sua função, que é o lado esquerdo. O que eu posso trazer para vocês aqui de pontos positivos da velocidade, da característica, da mobilidade, melhor dizendo, do Vinícius dentro de campo? Ele tem bons cruzamentos, pega a bola no lado esquerdo do campo, principalmente quando está atacando pelo lado direito. É uma curiosidade de jogador, também tem seus lados favoritos, né? Ele pega a bola do lado esquerdo do campo, arranca, não é um jogador de muita velocidade, mas sim muito técnico. Tem um ótimo cruzamento, pegando aquela bola, lado esquerdo,
traz para a perna direita e cruza dentro da grande área. O Goiás, por exemplo, neste Brasileirão, teve o gol de empate contra o Vasco da Gama, saindo no finalzinho desta maneira. Quando jogava junto com o Nicolas, um outro bom centroavante, uma boa referência de camisa 9 também, já participou dessa forma. No ano passado, com o Pedro Raul sendo o artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro, também com várias participações do Vinícius nesta jogada característica. Bola pelo lado esquerdo, 2, 3, 4 toques, traz a bola para a perna direita, faz o cruzamento fechado para dentro da grande área e contando com o desvio. Além disso, pênaltis, né? Um jogador que consegue converter bem pênaltis, inclusive contra o próprio Paysandu na final da Copa Verde desse ano, no jogo de volta, e inversões de jogadas pelo lado esquerdo, enfim, para o lado direito. Não é um jogador bom de finalização. Isso daí é o principal do Vinícius depois da lesão. Parece que perdeu um pouco de confiança na hora de finalizar para o gol. Tanto é que pelo Náutico em 2021 com o Hélio dos Anjos, o Vinícius marcava muitos gols, chutando de fora da área, colocando potência na bola. Depois dessa lesão no Goiás, não vi mais isso, sabe? Então, um jogador que dificilmente chuta em direção ao gol e quando tenta o arremate é muito fraco, mal colocado, enfim, não vem de boas temporadas. Não é um jogador velocista. Se você precisar do Vinícius para ser, por exemplo, um ponto, um cara que, um jogo de contra-ataque, o treino está difícil, você precisa pegar, explodir um jogador no contra-ataque em muita velocidade, o Vinícius não é esse atleta. Tanto é que no ano passado o Goiás tinha um time muito reativo, muito retrancado com o Jair Ventura, o Vinícius não conseguia se sobressair porque na hora de pegar a bola e colocar a velocidade é um jogador que cadencia mais o jogo, é muito mais técnico do que propriamente um velocista. Depende muito das características de jogo. Se for uma partida onde você tem mais a posse de bola, aí sim pode dar certo. Nesse ano ele errou demais tomadas de decisões, como por exemplo dribles, driblava por um lado que não precisava, enfim, não parecia confiante naquilo que estava fazendo. Esses altos e baixos também ocasionado muito pela lesão que ele teve no ano passado. Ainda assim, mesmo com estas justificativas, eu como torcedor do Goiás, eu gostaria de ver o Vinícius no Verdão pro ano que vem. O cara que tem contrato, foi uma aquisição de mais ou menos 700 mil reais junto ao Bahia em 2021, tem um apoio da torcida, sabe? Não é um jogador detestado pelo torcedor, apesar de bastante queimado aí pelos seus últimos jogos. Na reta final do Brasileirão, ele chegou até mesmo fazer uma função mais pelo meio de campo, como por exemplo na partida diante do Grêmio, e até conseguiu um destaque atuando lá em Porto Alegre. Para o Paysandu, acho que é sim uma alternativa interessante. Como eu falei, como eu conheço o jogador, eu trago esse raio-x aqui completo. Então acaba falando, pô, mas você mencionou tantos pontos negativos. Pois é, mas o Vinícius também já demonstrou grande qualidade, principalmente nessa competição, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2021 pelo Náutico, ele marcou 13 gols no ano e 11 assistências em 44 aparições. Também já fez boa disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em outros momentos, como por exemplo pelo Criciúma em 2019. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Vinícius, essas principais características de jogo, sendo um pedido do técnico Hélio dos Anjos, o Goiás ainda irá avaliar essa possibilidade ou não de um empréstimo para o ano que vem. O Vinícius, que é revelado nas categorias de base do Palmeiras, passa também no Vitória, Ceará, Capivariano, Coritiba, Chapecoense, futebol tanto da Grécia quanto também da Turquia, e voltou a se destacar aqui no país pelo Náutico com o Hélio dos Anjos naquela excelente Série B no início, em 2021. Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um outro jogador que, na minha avaliação, poderia ser sim uma alternativa interessante dentro da composição do elenco do Paysandu, visando a temporada de 2024, que é o zagueiro Ian Souto. Ele que estava por último no Vitória, foi campeão brasileiro da Série B pelo Leão, realizando 14 partidas na competição, até demorou demais para estrear. Geralmente faz mais uma função como um zagueiro, um terceiro zagueiro também, atuando às vezes até mesmo quase como um lateral direito, e foi sim procurado pela diretoria do Vitória para tentar, por exemplo, uma extensão contratual. A questão é que o Goiás só topava liberar o jogador nesse momento mediante o pagamento da sua multa rescisória de 5 milhões de reais. Entretanto, ainda existe uma indefinição sobre o jogador de 22 anos de idade, se ele irá seguir ou não em Goiânia
para o próximo ano. Tem o início do campeonato estadual, ali bem na metade do mês de janeiro. O Goiás ainda que não tem a figura de um responsável por contratações, um técnico, está muito atrasado nesse quesito, então o Ian Souto pode sim não ser aproveitado no ano que vem e ter que buscar, por exemplo, um novo empréstimo. O Goiás que emprestou o jogador gratuitamente para o Vitória, tem contrato no Verdão até dezembro da temporada de 2024, já recebeu também sondagens de equipes do futebol espanhol, da Rússia, de Portugal. Esta intenção também do Vitória, até mesmo procurar uma renovação contratual, talvez possa até conseguir isso daqui para frente, quando o Goiás, digamos, encontrar o seu caminho com um novo técnico e fazendo esse raio-x dentro do elenco. Sobre o Ian Souto, é um zagueiro que se destaca principalmente na bola aérea, consegue tirar muitas delas ali de cabeça, 1,88 m de altura, ainda jovem, às vezes vai muito seco em determinadas jogadas, não é, por exemplo, um zagueiro para ser, por exemplo, um titular absoluto na zaga do Paysandu, mas para a composição do elenco, acho um nome bem interessante. Igual eu falei, consegue sair bem jogando, tem uma boa distribuição de jogadas, boas inversões também, bate bem na bola, mas por ser um zagueiro ainda precisa amadurecer. Acho que com o tempo isso vai sim acontecer, tanto é que pelo Goiás no ano passado, na Série A do Brasileirão, demonstrou boa personalidade em jogos, por exemplo, difíceis, contra o Corinthians fora de casa, clássico contra o Atlético Goianiense no jogo de ida da Copa do Brasil, mas no mesmo jeito também falhou em momentos importantes, como por exemplo diante do Atlético Paranaense fora de casa. Enfim, o Goiás pegou um jogador que era muito jovem, formado nas categorias de base, ele passa no Londrina também, no Floresta do Ceará, onde joga muito bem a Copa do Nordeste de 2021, de 2022, poderia ser um jogador para ser reserva, mas em determinado momento, por conta da falta de planejamento da diretoria do Goiás, ele precisou ser, digamos, a única solução dentro do elenco. Pegando o saldo entre positivo e negativo, acho que conseguiu fazer bem a sua parte no ano passado. Nesse ano começa mal, enfim, no Goianão vinha jogando mais como lateral direito do que propriamente na sua função como zagueiro, não foi bem em 5 jogos do campeonato estadual, e esta participação pelo Vitória também na Série B do Campeonato Brasileiro. Vi muitos torcedores do Leão também até pedindo a sua renovação, não para ser um titular na Série A do Campeonato Brasileiro, mas apostando também nesse crescimento, na maturidade do jogador de 22 anos de idade, que já demonstrou boas partidas, uma personalidade acima da média pela sua idade de 22 anos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, você torcedor do Paysandu, se poderia ou não ser uma alternativa interessante no início de 2024. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Vou deixar o meu canal do Verdão, ele chama Goiás News, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Tem o canal de cortes e o link do apoiador do canal, a Heroibet, que te dá 25 reais de graça para começar a apostar. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!